para que a gente possa continuar, Vanessa, seu Laércio, Fred, um abraço a todos vocês. E vamos continuando. Nós já estamos falando há algum tempo de perdão, sempre falando de perdão. E tem muito a falar porque todos nós, ora estamos sendo ofendidos, ora estamos ofendendo alguém, estamos sendo agredidos ou agredindo a alguém. Então, se nós começarmos a entender a dificuldade que cada um tem e, a partir daí, fizermos toda a força que for possível dentro de nós para compreendê-lo, para que ele possa endireitar-se, possa seguir melhor, assim como eu espero também que ele me compreenda naquilo que eu faço ainda de forma tão equivocada, certamente nós vamos estar mais felizes do que estamos hoje. Então, já falamos há algum tempo e vamos continuar falando ainda por um bom tempo, assuntos que giram em torno do perdão. Perdão necessário porque no meu entendimento, é a chave que vira a humanidade para a caminhada melhor. Enquanto não aprendermos a perdoar, enquanto não formos perdoados, enquanto não compreendermos os irmãos, a caminhada vai ser sempre dolorosa, sempre complicadinha. Então, vamos ver que na semana passada, o que nós abordamos na semana passada, para que a gente recapitule rapidamente, para seguir em frente com assuntos novos, sempre em torno do perdão. Na semana passada, na live passada, começamos a abordar aquilo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Esse capítulo, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, dá uma olhadinha, né? Dá uma vasculhada nesse capítulo, porque estamos abordando. Vamos ver que existem ali alguns tópicos mencionados nesse capítulo do Evangelho. Perdoai para que Deus os perdoe, reconciliação com os adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Quinto é, não julgueis para não ser julgados. E sexto é, atire a primeira pedra aquele que estiver sem equívoco. E vamos ver também que na sequência existem 3 instruções dos Espíritos, um que fala de perdão das ofensas, outro que fala da indulgência e outro que diz se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro e divulgar o mal do outro. Isso nós vamos aos poucos chegando lá. Na primeira parte, que fala sobre perdoai para que Deus os perdoe, ele tem aqui no primeiro item, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. No segundo tópico é se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os teus equívocos, teus pecados. Pecado é uma palavra assim muito chata, né? Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados, os equívocos. E o terceiro tópico, já abordamos isso, né? O primeiro e o segundo. O terceiro é, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, discípulo Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí responde Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso aí depois nós vamos, logo em seguida, vamos ver se dá tempo hoje, vamos entender por que esse 7 vezes e por que esse 70 vezes 7 vezes. Nós comentamos ponto a ponto, no primeiro tópico, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós comentamos o item, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E aí falamos do que é o misericordioso, é aquele que traz em si um sentimento
de dor, né? Sente a dor, a solidariedade com relação à dor do outro, o sofrimento do outro. Misericordioso é aquele que compreende a dificuldade do outro. Não consegue ser misericordioso se você não entender, não sentir o problema do outro, a pequenez do outro. Aí a gente não consegue ser misericordioso. O misericordioso sabe que ele próprio é capaz de cometer os mesmos equívocos do outro, ou até piores. Vamos recordar nesse tópico que Jesus disse, né? O mestre disse: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E aí nós lembramos que na época de Jesus, no tempo de Jesus, os cegos enfrentavam uma dificuldade muito grande, porque não havia nenhuma ajuda para eles. Não tinha, lá ainda brincamos, não tinha guia rebaixada, não tinha nada, né? Então, ninguém seria, na época, 2000 anos, capaz de dizer que é prudente que um cego conduza outro. Os dois iam se perder, se machucar, cair, porque eram enormes as dificuldades, as chances de tragédia que aconteceria se esses dois estivessem sendo conduzidos, um pelo outro. Isso nós falamos no primeiro século, lá atrás, há 2000 anos. Lógico que era uma linguagem, uma parábola de Jesus. Jesus era asiático, era oriental, Jesus, né? É do lado da Ásia. E, obviamente, o oriental, a gente já sabe que ele usa muito de frases de efeito, né? Coisas assim, mais elaboradas, palavras que a gente não está, porque nós aqui no Ocidente somos muito mais objetivos. Eles não, eles dão várias voltas para transmitir uma mensagem. Então, nesse contexto que Jesus falou, ele estava alertando os discípulos para a tarefa que eles, os discípulos, tinham para transmitir a sua mensagem para o povo. Então, olha, não sejam cegos. Por quê? Porque vocês vão conduzir outros. E vocês, sendo cegos, conduzirão outros cegos. Não faz sentido. Então, Jesus contrastou essa situação dos discípulos com os escribas e fariseus, que eram do judaísmo, naquela época, né, há 2000 anos atrás. Por quê? Porque eles se imaginavam luzes para o restante do povo. Óbvio que muitos deles realmente eram, mas eles não tinham a mensagem do Evangelho, a luz do Evangelho. Para eles ficava difícil falar de amor. Falavam da lei, com todo o respeito, mas não conseguiam falar de amor, como Jesus falou com tanta propriedade, que ninguém consegue sequer chegar perto. Então, o misericordioso sente pelo irmão a compaixão, a piedade, e o ato que manifesta esse sentimento se chama perdão. Ninguém consegue ser misericordioso se não concede o perdão. Tem que conceder o perdão. Aí sim, ele está mostrando que dentro dele tem esse sentimento tão bonito da misericórdia. Então a misericórdia, falamos a semana passada, é o complemento da brandura. É um coração brando. Aquele que não for misericordioso não poderá ser nem brando nem pacífico. Uma pessoa exaltada, uma pessoa violenta, como que ela vai ser misericordiosa? Ela agride, ela chuta, ela maltrata. Então, misericordioso é aquele que já traz essa brandura dentro de si. Porque o ódio e o rancor mostram uma alma sem elevação. Não cresceu, não despertou ainda, não tem lá uma grandeza realmente firme, forte. Precisa virar a chavinha, brincamos ainda assim. A misericórdia, falamos também que ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Me ofenderam, me agrediram, eu tenho que esquecer. Se eu sou misericordioso, eu tenho que esquecer. E o esquecimento demonstra exatamente uma alma mais elevada. Mas o esquecimento das ofensas, como que funciona? Tem gente que diz,
Eu até tento, mas sempre está aqui, né? Não consigo apagar da minha mente. Brincamos na semana passada, não existe borracha para apagar dentro do cérebro as ofensas recebidas. Como aquele a quem ofendemos também não consegue, com uma borracha, apagar. Então, esquecimento das ofensas. O que vem a ser? Nós falamos na semana passada, que é não ficar ruminando aquela ofensa recebida. Tem gente que fica ruminando todo dia. E a coisa mais triste é quando alguém, dentro da sua cabeça, fica ruminando alguma coisa chata, ruim, porque aquilo vai ganhando volume. Eu não gosto de fulano. E vai gostar cada vez menos, porque aquilo fica martelando ali dentro. Ele me ofendeu, e fica aquilo ruminando. Então, esquecer as ofensas é não ficar ruminando, não ficar lembrando, né? Porque a cada vez que lembra, vai se sentir novamente ofendido. Não, deixa lá. É fugir da mágoa. Deixa eu acabar com essa mágoa em razão daquela agressão que eu recebi. Evitar comentários. Como que eu vou conseguir esquecer se passa uma pessoa e digo, você viu aquele lá o que ele me fez? Aí eu comento com outro, viu o que aquele fulano me fez? Se eu ficar comentando, não vou esquecer nunca, porque estarei sempre ruminando, alimentando. Falamos que uma alma sem elevação é sempre ansiosa, briguenta, cheia de fel, cara amarrada. Essa é uma alma que ainda precisa virar chavinha para dar um jeitinho melhor na caminhada. Ao passo que a alma elevada já é mais calma, é mais mansidão, é mais caridade. E aí nós falamos do segundo tópico, porque o primeiro tópico é bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E o segundo tópico desse primeiro item, que é perdoai para que Deus os perdoe. O segundo tópico era, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus equívocos, seus pecados. Pecado, eu não gosto disso aí. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, ou seja, você não perdoou o outro, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os seus equívocos. Será que é isso mesmo? Deus precisa perdoar? Não, de forma nenhuma. E aí ele diz nesse item, começando, se perdoar... Nossa, tem gente que diz, eu não perdoo. Não, quem me agrediu? Não, eu não perdoo, não. Imaginou que infeliz? E ainda diz, aqui no texto de Jesus, se a pessoa que não perdoar não for condenada pelos homens, será por Deus. E aí, por Deus? Deus condena? Falamos na semana passada, Deus o condena. Deus nem perdoa. Por quê? Porque Ele nos conhece, sabe a dificuldade que temos, sabe os problemas que carregamos. Portanto, Ele não se ofende em razão dos equívocos meus, porque Ele sabe que eu sou pequeno, estou aprendendo, vou errar, Ele vai me dar chance para corrigir. Até corrigir, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas culpa minha, nada dele. Então, é por Deus que eu sou condenado? Não, pela consciência. Porque é na nossa consciência que estão inscritas todas as leis divinas. E quando eu cometo uma infração contra a lei, a consciência vai... né? Por quê? Porque a infração vai me causar dor, dificuldade. Por exemplo, comer em excesso. Será que é bom comer em excesso? Será que, dentro das leis divinas, nós temos que cuidar do corpo, evitar os excessos? Tudo faz parte dessa lei. Óbvio que sim, nós temos que ir num bom caminho. Mas se eu exagero na comida, de repente, dor no estômago. E aí, foi Deus que está me maltratando, me condenando? Não, eu é que errei e sofro as consequências do equívoco que pratiquei, né? Aí demos um exemplo
do diretor de trânsito, contamos aquela historinha, né? O diretor de trânsito manda colocar uma placa de proibido estacionar, ele não fica embaixo da placa dia e noite para poder multar quem parar embaixo da placa, o diretor de trânsito não, né? Ele vai se utilizar dos agentes de trânsito, não sei se ainda falamos marronzinho, não sei, né? E esses agentes é que ficam aplicando as multas até o momento em que os motoristas se conscientizem de que não devem parar embaixo da placa, né? Com relação ao espírito, é a mesma coisa. O diretor de trânsito é Deus. O proibido estacionar é não infringir as leis divinas. Não erre, não infringe as leis divinas, que você vai ter suas consequências em razão disso. Deus não fica inspecionando. Olha, fulano comeu demais, agora eu vou dar para ele uma azia. Ele tem muita coisa para fazer, do que ficar controlando se eu comi muito ou pouco. Deixa que eu vou acabar me atingindo em razão do que eu faço de errado. Não, eu me viro, né? Então ele não fica inspecionando, apontando o dedo. A exemplo do que o diretor de trânsito faz, ele não fica inspecionando embaixo da placa. O agente de trânsito que olha para o diretor de trânsito, quem parou embaixo da placa para multar, é a nossa própria consciência, que aplica as suas multas, ou seja, sofrimento, a dor, a dificuldade, a consciência pesada, né? Consciência pesada. Até o dia em que o motorista, ele sabe que não pode parar ali embaixo da placa. Para nós, em espírito, se chama evolução. Quando eu chegar numa evolução tal que eu não quero mais infringir as leis divinas, eu vou sofrer tão pouco. Por quê? Porque eu não estou me maltratando, estou evitando errar, estou procurando fazer o melhor. Continuando esse texto que ele diz, perdoe para que Deus os perdoe. Com que direito uma pessoa que erra e não perdoa, com que direito ele reclamaria o perdão se ele não perdoa os outros? Volta um pouquinho na prece do Pai Nosso. Perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Será que a gente para pensar? Será que não é meio mecânico, decorada essa prece? Perdoe enquanto eu perdoo e não perdoo coisa nenhuma. Estou com o coração todo amargurado e nem raciocino sobre a prece. Não seria melhor a gente dizer, na prece do Pai Nosso, dizer assim, perdoe as minhas ofensas na exata medida em que eu perdoo a quem tem me ofendido. Se eu não perdoo nada, não precisa perdoar nada. Não mereço, né? Isso nós falamos a semana passada. Vamos seguir em frente. Sempre na luta de encontrarmos cada vez mais a nossa capacidade de perdoar. E de pedir perdão também, né? Aí é questão de humildade. Jesus disse, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Os servos prestariam contas a ele, né? E nós temos que prestar contas também, né? Do nosso caminhar. Como é que está a nossa caminhada? Como que nós estamos caminhando pela vida? Nós viemos para a Terra para evoluir. Ninguém veio a passeio, mas a maioria acho que veio a passeio. É gozar a terra, aproveitar os vícios. Não, nós viemos a trabalho. Nós viemos para evoluir. E nós temos que prestar contas. Para quem? Para nós mesmos, né? Essa avaliação quanto à nossa caminhada. Então vamos ver essa parábola que Jesus deixou, que vai nos chamar a atenção da importância do perdão, de prestar contas, de ter consciência daquilo que estamos fazendo ao longo da caminhada, né? Então nós falamos que o Senhor chama seus servos para prestar contas e aí ele chama logo de cara um que devia 10 mil talentos. Talentos era a moeda da época, era uma fortuna. Vamos ler primeiro a parábola inteira, é um pouquinho longa, peço paciência a vocês,
um pouquinho longa, mas depois nós vamos cortar em fatias, para entendermos melhor. E diz assim, quem quiser depois confirmar, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. E diz assim, o reino dos céus é a paz interior, é a nossa busca de estar melhor, espiritualmente falando. Então o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer essas contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos, uma fortuna. E não tendo como pagar esse servo, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Até aí tudo bem. Então, esse servo, prostrando-se, reverenciava o Senhor, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, eu vou pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou esse servo e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, esse que foi perdoado, encontrou um companheiro seu, um conservo, e que lhe devia 100 dinheiros, um valor ínfimo, pequeno, que devia para esse que foi perdoado. E lançando mão dele, esse que foi perdoado, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então nós vimos que o primeiro, que devia tanto, foi perdoado pelo Senhor. Mas ele mesmo tinha a receber de um outro uma parcela íntima que o outro não podia pagar e ele não perdoou e mandou para a cadeia. Vendo, pois, os seus amigos o que acontecera, contristeceram-se e foram falar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor chamou à sua presença aquele primeiro que foi perdoado e disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Entendemos a historinha toda? Então, vamos agora contar a história dividida em fatias. Primeira fatia. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era um valor absurdo. E não tendo ele como pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos e também os seus bens fossem entregues para que a dívida fosse paga. Vamos tentar entender o que está aí dentro só desse trechinho. Nossos compromissos com a lei divina, né? Estamos falando do íntimo nosso, do nosso espírito. Esses compromissos nossos têm valores diferentes. Eu devo ter muitas dívidas com o Pai, muitos equívocos. Você, tomara, tenha bem menos, mas todos nós temos, alguns mais, alguns menos. Isso é normal. E a nossa responsabilidade é que faz, ou irresponsabilidade, é que faz essa conta ficar tão alta. Entramos no cheque especial, abusamos, fizemos tantos erros, né? E mostra, naturalmente, por termos uma dívida alta, mostra que não estamos lá tão dispostos a nos modificarmos, a pagar essa dívida.
O devedor, outra coisa, quando ele tem essas dívidas todas e tão pesadas, ele acaba maltratando os que vivem com ele, os próximos. Vimos no texto que o Senhor mandou vender a ele, a mulher, seus filhos e todos os bens. Então, mostra que aqueles que estão próximos de quem comete muitos equívocos também padecem. Exemplo, um criminoso. Será que ele não maltrata a família também? Ele é criminoso, mata. Olha o sofrimento de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido, né? A questão do vício. O viciado sofre sozinho? Não. Sofre ele. Mas às vezes a família sofre muito mais. Ele não tem consciência do que ele sofre muitas vezes. Mas a família tem consciência do quanto ele se prejudica. E esse sofrimento, naturalmente, se estende para a família. Onde vai indo parar essa historinha de Jesus, essa parábola de Jesus? Vamos para a segunda fatia. Ele diz assim: então, aquele servo que devia 10.000 talentos, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Vamos pensar nisso aí. A parábola mostra que o pai, em princípio, não se importa tanto com o volume, o valor dessa dívida. Ele devia 10.000 talentos, um absurdo, e ele perdoou. Perdoou. E não era valor alto, não era valor baixo, era um valor altíssimo. Para Deus, os nossos equívocos não são aqueles que, ele cometeu tanto que nunca será perdoado. Será sempre compreendido. Compreendido, não perdoado. Compreendido. São os pequenos ajustes que temos que fazer na parábola. Então, o pai compreende, não importa o nível de falta que cometamos. Agora temos que ter a decisão de arrumar tudo, pagar essa dívida. Ele dá sempre, o pai, a oportunidade da reparação. Você errou, tá? Vai, acerta. Se aproxima do irmão, paga essa dívida. Então, na prática, Deus não perdoa a dívida não. Né? Ajustando a parábola, o Senhor perdoou. Deus não perdoa. A dívida é nossa. Nós é que temos que trabalhar no sentido de resgatar aquilo que fizemos de equivocado, ou seja, pagar essa dívida, para que a gente possa se livrar dela. A quem eu maltratei, vou me aproximar. Por quê? Porque eu quero viver bem, quero me reconciliar com ele, quero pagar, quitar esse compromisso tão triste, né? E Deus dá infinitas oportunidades para que a gente faça isso. Diferentemente do que poderíamos entender na questão das religiões que compreendem que a nossa caminhada em espírito aqui na Terra, né, a encarnação seria uma única vez. Não faz sentido. Uma única vez, a gente veio do nada, vem aqui para fazer muitos equívocos, para voltar e ser condenado. Não cabe, não faz o menor sentido. Então, dentro da ideia da unicidade de existências, Deus não vai dar outra oportunidade para a gente pagar a dívida, não. Errou, vai para o inferno. Então, é preciso nós, compreendendo essa sequência de existências, pluralidade de existências, reencarnações, aí é que está a bondade, a lógica de Deus, o amor de Deus para conosco. Você contraiu dívida? Tem um ditado que diz que Deus é tão generoso conosco que Ele permite que paguemos as nossas dívidas contraídas no atacado, paguemos no varejo. A dívida às vezes é tão grande, eu vou pagando aos poucos, não tenho capacidade de pagar tudo. Então, são as sucessivas encarnações que vão me permitir ir melhorando, evoluindo, que seria, entre aspas,
pagar essa dívida. Só que é necessário sinceridade da nossa parte, esforço, porque dizer, como ele disse na historinha, ó Senhor, eu pagarei tudo, e quando é perdoado ele vai embora e não paga nada? Não teve esforço nenhum da parte dele. Então nós temos que fazer esses ajustezinhos em razão daquilo que a doutrina já nos explicou de uma forma tão clara, tão lógica, tão racional e tão justa. Vamos para a terceira fatia. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um amigo que lhe devia 100 dinheiros, num valor ínfimo. Ele, que foi perdoado, devia 10.000 talentos. E ele encontrou um amigo que devia a ele 100 dinheiros, uma parcela irrisória. E, lançando mão desse amigo, sufocava-o dizendo, paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, olha, seja generoso comigo, eu vou te pagar sim, mas seja generoso, não tenho como. Ele, porém, não quis, e mandou encarcerar esse amigo até que ele viesse a pagar toda a dívida. Vamos esmiuçar esse trecho? Vamos lá. Saindo, começou assim, saindo, porém, aquele servo, ou sentindo-se perdoado, ou indiferente com a dívida que ele tinha, ou esquecendo o seu compromisso, o peso daquele compromisso, maltratou o irmão, fez isso, matou, roubou, sentindo-se livre, perdoado, e ninguém é perdoado só por alguém dizer, você está perdoado. Não. A gente só consegue aliviar a nossa dor, o mal que fizemos, fazendo o bem que corrige. Tá? O mal que eu fiz, pode qualquer um dizer, olha, Deus te perdoou. Não vai perdoar. O mal que eu fiz, eu só consigo anular fazendo o bem. Não tem outra saída. Vamos dar um exemplo, já dei esse exemplo em outras vezes. Se eu fui na sua casa, roubei seu dinheiro, coloquei você na rua. Você está jogado na rua, na miséria. E eu ocupando a sua casa. De repente eu fico amargurado, puxa, a vida não devia ter feito isso. Olha, está lá na rua, largado. Aí alguém vem e diz, olha, se você fizer tantas preces assim, você será perdoado. E aí eu faço prece. 10, não sei o quê, 20, não sei o quê. E aí eu me sinto livre. E o outro continua na rua. Será que eu estou livre? Só estarei libertado do mal que eu fiz a partir do momento em que eu fizer o bem que corrige o mal que eu fiz. Não tem outra saída. E aí nós vemos nessa parábola que aquele que foi, entre aspas, perdoado pelo Senhor, saindo sentindo-se livre, fui perdoado. Talvez até dissesse, puxa, dei um passa-moleque no Senhor, olha, atrasei a dívida e agora não vou pagar nada, estou livre. Então, sentindo-se perdoado, aliviado, mas só sentindo-se, porque continuava a dívida, aí faltava correção, Portanto, ele ainda não havia se modificado, internamente não. Esperteza, fiquei livre da dívida, fui perdoado. Ele não se modificou, não se conscientizou, tanto que se sentiu no direito de ir cobrar o irmão, que não podia pagar a ele, condená-lo e mandá-lo à cadeia. Esqueceu-se que o outro era igual a ele. Não, mandei para a cadeia, eu quero meu dinheiro de volta. Então, aquilo que ele recebeu do Senhor, ele não passou para o seu irmão. Foi um tratamento desigual. Onde ficou o fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo? Não fez. Vamos continuar na parábola. A quarta fatia diz assim, vendo, pois, os seus amigos o que aconteceu,
ele agarrando o outro e mandando para a cadeia, ficaram muito tristes e foram informar isso ao Senhor, aquele que havia perdoado aquele que devia muito. Vamos a alguns comentários. Vendo os seus amigos, ou não tem melhor amigo do que a consciência. Essa consciência aguçada, despertada, e muitas vezes despertada até por orientação dos amigos, né? O exemplo dos amigos, um bom proceder, um coração mais aberto. De repente, a minha consciência vai ficando mais despertada, um pouquinho mais leve em razão daquilo que os meus amigos estão me ensinando de bom. Então, os seus amigos perceberam isso e foram até o Senhor. E aí, será que ele não despertou? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Puxa, o Senhor me perdoa e eu estou maltratando o outro. Então, o Senhor acabou sendo informado, ou seja, a sua consciência, o conflito que existiu, né, com ele mesmo. Então, o grande Senhor que condena ou não, está aqui dentro, guardadinho dentro da nossa cabeça, né? Vamos para o outro tópico. Então, o seu Senhor, chamando-o à sua presença, Senhor, vamos colocar consciência, voltando, trazendo a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Então começa a surgir esse conflito interno. Puxa vida, eu cometi um equívoco, eu estou querendo me melhorar, mas estou pisando no outro que cometeu o equívoco. Eu quero ser compreendido na falha que cometi e não consigo compreender o outro na falha que ele cometeu. Então ele começa, nós, na consciência, a perceber as incoerências que praticamos. Esse personagem da parábola, ele começa a perceber a incoerência que praticou. E agora aquilo começa a despertar nele o mal que ele fez. Última fatia. E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, falou Jesus, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão em suas ofensas. Então, quando ele diz que entregou aos atormentadores, o Senhor entregou esse servo aos atormentadores. Todo mundo sabe o que é uma consciência pesada, uma consciência doída, né? Exigindo uma correção. É um processo que precisa ser feito, mas de forma integral. Enquanto não acertarmos interiormente as questões equivocadas, martela, vai ficar martelando, maltratando, nos atormentando. Então aí se aplica o reconciliar-se com o inimigo enquanto estás a caminho. Reconcilia-se com ele, chegue perto dele, se aproxima, entenda, converse, orienta, e ele também vai nos orientar naquilo que ele sabe. Reconciliar-se, não só com o irmão, mas reconciliar-se consigo mesmo. Porque tem gente que não se olha para dentro, não se conhece. E aí as coisas são terríveis. Vamos adiantar um pouquinho ainda. Viu a parábola como a gente consegue tirar um ensinamento que vai além daquilo que está rigorosamente no texto? E nos colocamos dentro dessa história? Isso é preciso, a gente raciocinar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre maneiras de perdoar. Ainda dá aí uns 5 minutinhos, né? Como acontece muitas vezes o perdão? Como que as pessoas perdoam? Será que perdoam sinceramente? No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, que está falando sobre isso, no item 1,
que é perdoai para que Deus os perdoe, está lá, dizendo que o perdão, nós podemos entender que existem duas maneiras de se perdoar. Muito embora uma não é exatamente perdão. Uma maneira grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, quando vai se conceder o perdão, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade daquele que agrediu, ou que a gente acha que agrediu, porque às vezes também não agrediu. Então, me preocupo em não machucar o agressor, que até mesmo se coloca, a pessoa, né, que faz de uma maneira correta, se coloca até como às vezes tendo uma certa culpa. Olha, meu irmão, você fez isso desse jeito, tal. Mas acho que eu também falhei, né? Acho que eu falei um pouquinho duro com você. Se coloca até um pouquinho para baixo, para trazer o outro para cima. Caridade. É a mesma coisa que caridade. Porque conceder perdão é caridade. Imagine que, na prática da caridade, eu, ao invés de auxiliar, eu coloque a pessoa para baixo. A pessoa que precisa daquele ato de caridade. Às vezes já está tão maltratada, está tão lá embaixo, e você vai fazer a caridade e se coloca tão lá em cima, você lá em cima, e ele tão lá embaixo, maltrata. Então, mesmo você fazendo a caridade, e perdoar é caridade, quando for fazer, coloca-se para baixo, para trazer o outro para cima. Imagine, por exemplo, na caridade, vamos dar um exemplo, uma pessoa que você sabe que ela está passando fome, desempregada, e o amor próprio dela, se você for entregar o dinheiro, pode machucá-la. E você sabe que ela é, por exemplo, um pintor de casa, sabe pintar casa, e você quer ajudar. E você sabe que ele é pintor. Se você chegar nele e disser, meu irmão, estou precisando de um favor seu, estou muito atrapalhado. Ele vai te dizer, poxa, o que? Em que posso ajudá-lo? Você trouxe ele para cima e você se colocou um pouco para baixo. Sabe o que é? Eu estou precisando pintar minha casa. Eu não tenho forças mais para pintar. Eu estou precisando achar alguém que me ajude. Você, pelo amor de Deus, conhece alguém que possa me ajudar? Ele vai dizer, eu sou pintor. Você vai poder me ajudar. Viu como se inverteram os papéis? Você desceu e ele subiu. E aí ele, com gratidão, vai fazer o trabalho e você vai praticar a caridade invertida. Você colocou o teu irmão para cima. No perdão é a mesma coisa. No perdão, às vezes a gente está querendo muito mais devolver na mesma moeda e não se colocar numa posição abaixo. Então, o verdadeiro perdão é esse que não nos preocupamos, não queremos agredir o outro, não queremos rebaixar o outro. É aquele perdão nobre, bonito, caridoso, que leva a pessoa para o alto. Isso é perdão, nos colocando até um pouquinho para baixo, se for o caso. Mas aí, como ele disse no nosso Evangelho, que tem duas maneiras de conceder o perdão, aí ele fala da outra maneira, que aí a outra maneira não é perdão. É aquela em que o ofendido, eu fui ofendido, ou aquele que se julga, né, ter sido ofendido, impõe ao outro condições humilhantes, maltrata, pisa no outro, que lhe faz sentir, eu fui ofendido, quero fazer o outro sentir o peso de um perdão que irrita, que maltrata, que em vez de acalmar, é como se eu fosse apagar a fogueira com gasolina, aumenta. Faz o perdão, quando faz dessa forma, é a fim de poder dizer para todo mundo, olha como eu sou generoso, eu estou perdoando esse Zé Mané. Isso é perdão? Não. E aí nós vamos falar de alguns pseudo-perdão. Normalmente, pseudos-perdões têm
uma interjeição mas no meio. Nós temos aqui alguns deles, que vamos falar só um ou dois, semana que vem a gente continua, senão a gente vai pouco adiante. Olha a forma equivocada de dar o perdão, que não deu coisa nenhuma, ofendeu, maltratou, piorou a situação. Olha aquele, talvez você já tenha ouvido isso, né? Veja se não é verdade. Um perdão, pseudo-perdão, e agressão ao mesmo tempo, perdão e agressão em razão de um rancor. Eu te perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Então você não perdoou nada. Não perdoou nada. O perdão agredindo com rancor. Eu te perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Não perdoou nada. Você maltratou o outro. Colocou o outro mais baixo. Deu ao outro até estímulo para revidar. Não, isso nunca será perdão. Será que já vimos acontecer? Vamos ver aqui mais um. É aquele que é um perdão e uma agressão pelo menosprezo. Menosprezo. Olha só. Perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem eira nem beira. Menosprezei a pessoa. Eu perdoo, mas esse Zé Mané nunca mais quero encontrar na vida. Esse aí é um pobre. Perdoei? Não. Cativei o outro? Não. Trouxe o outro para o meu coração e me levou ao coração do outro? Não. Então, temos que pensar. São formas tão equivocadas que nós temos de, entre aspas, achar que concedeu o perdão e não concedeu coisa nenhuma. Agrediu, na verdade. Tá? Semana que vem, nós vamos continuar falando, né? Ainda temos muita coisinha aí para falar sobre o perdão, e na esperança de que isso que a gente vai falando, esses exemplos, essas citações todas, acabe calando fundo no nosso coração, no meu precisa também, no de vocês, acredito que precise também, calar fundo, para que a gente tenha uma caminhada mais feliz, mais suave, mais serena, mais produtiva, evoluindo cada vez mais, que é o nosso objetivo, tá? Semana que vem continuamos. E me perdoem, a semana que vem eu vou continuar falando de perdão, tá bom? Tem muito perdão pela frente ainda para a gente falar. Vamos fechando os nossos olhos? Fechando os nossos olhos. E trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecemos a Ele pela compreensão que começamos a ter, buscando sempre um entendimento maior, e isso vai aliviando tanto a nossa caminhada. Como exemplo, aquilo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Talvez no passado, condenássemos o agressor de uma forma tal que não só colocaríamos ele em evidência, faríamos um julgamento, condenaríamos e executaríamos. Hoje, pedimos à espiritualidade que oriente esse coração, porque esse coração precisa ser iluminado, precisa ser ajudado e precisa ser perdoado nos seus equívocos, mas precisa ser orientado sempre, para que cesse essa violência tamanha. Que o povo ucraniano também não alimente, em razão dessas agressões, um ódio profundo, não só por aquele que agrediu, mas pelo povo do agressor, que muitas vezes não teve nada e não tem nada nesse episódio, culpa nenhuma. Que aprendamos então a compreender a pequenez do irmão, porque eu também sou tão pequeno e preciso do perdão. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos,
Paulo Serrato, está aí, Áurea Manara, Michel. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez. Na semana que vem espero, novamente estarmos aí. Sandra, um abraço. E que não nos esqueçamos, mesmo sem máscara aqui em São Paulo, nos ambientes abertos, Jesus no coração e álcool gel na mão. Porque lições de higiene, de cuidado, essas precisam ser levadas adiante sempre. Combinado? Gratidão a todos vocês pela companhia e que a semana que vem estejamos todos juntos novamente. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço, Paulo. Tchau, tchau.